ecológica, uma área de proteção ambiental, entre outras unidades de conservação. Portanto, é obrigação do poder público, criar essas áreas protegidas, essas áreas que eu tenha a preservação e a conservação do meio ambiente. No inciso de número 4, nós temos aí um estudo ambiental, o principal estudo ambiental, que é o estudo prévio de impacto ambiental. O que é o estudo prévio de impacto ambiental? Todas as obras que causam significativa degradação ambiental devem se submeter a este estudo, que é uma avaliação das possíveis consequências, dos possíveis impactos no meio ambiente. Portanto, o estudo prévio de impacto ambiental, ele é obrigatório para todas as atividades que causam significativo impacto ambiental, significativa degradação. Todas as atividades devem se submeter ao estudo prévio de impacto ambiental? A resposta é não. Somente e tão somente aquelas que causam significativa degradação, significativo impacto. E alguém pode me perguntar, professor, dê exemplos. Doutores e doutoras, a transposição do Rio São Francisco, nós tivemos que fazer um estudo prévio de impacto ambiental, reconhecido pela sigla EIA-RIMA. EIA-RIMA é a sigla do estudo prévio de impacto ambiental. Quando se constrói um aeroporto, uma ferrovia, uma rodovia, todos eles têm obrigatoriamente que ter o estudo prévio de impacto ambiental. Bom, no inciso de número 5, incumbe ao poder público fiscalizar as substâncias, as atividades, os produtos que possam causar risco ao meio ambiente e à saúde de cada um de nós. Neste inciso de número 5, do parágrafo 1º do artigo 225, temos aí o poder de polícia ambiental e o dever do poder público de controlar as atividades produtivas que podem causar risco ao meio ambiente e à saúde. No inciso de número 6, nós temos a educação ambiental. Só podemos ter um meio ambiente ecologicamente equilibrado quando temos aí um processo educacional, de educação ambiental e a formação de uma consciência pública sobre a importância da proteção do meio ambiente. Este também é uma obrigação do poder público. E para finalizar o inciso de número 7, ou melhor, para finalizar o parágrafo 1º, temos o inciso de número 7. O inciso de número 7, ele fala que nós temos que cuidar dos animais, observar a função ecológica dos animais, livrá-los da crueldade. Então, há uma obrigação do poder público em não submeter os animais à crueldade, em não submeter os animais a processos que possam levá-los à extinção. Esse, portanto, é um inciso que fecha o parágrafo 1º do artigo 225. Mas temos ainda 4 parágrafos, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º, ou melhor, 5 parágrafos. No parágrafo 2º, o que traz a Constituição? Ela fala que todo aquele que se utilizar de recursos minerais, que fizer exploração de ouro, exploração de manganês, de bauxita, deve recuperar o meio ambiente. Sabemos que atividades minerárias causam significativo impacto ambiental. E aí o legislador constituinte trouxe a obrigação de recuperar o meio ambiente. No parágrafo 3º, nós temos a responsabilidade ambiental, parágrafo importantíssimo, que diz que aquelas pessoas físicas ou jurídicas que tenham condutas ou atividades lesivas ao meio ambiente vão se sujeitar a sanções penais ou administrativas, independentemente da obrigação de reparar. Pois bem, doutoras e doutores, temos a responsabilidade penal, a responsabilidade administrativa e a responsabilidade civil
meio ambiente, em face do meio ambiente. Aliás, a responsabilidade civil é objetiva. O que significa isso? Que basta que eu tenha um dano causado ao meio ambiente e eu prove o nexo de causalidade. Eu não preciso discutir culpa, eu não preciso adentrar na esfera aí da culpabilidade, culpa ou dolo. Não, basta que eu tenha uma atividade que cause um dano ambiental. Havendo uma relação entre elas, fica o dever desta pessoa jurídica ou desta pessoa física em recuperar o meio ambiente. No parágrafo 4º, nós temos aqui os grandes biomas brasileiros. Quais são os grandes biomas? Floresta Amazônica, Pantanal Mato-Grossense, Serra do Mar, Mata Atlântica e a Zona Costeira, que são considerados patrimônio nacional. Esses grandes biomas são considerados patrimônio nacional. Bom, o fato de ser considerado patrimônio nacional mudou a titularidade das propriedades que estão dentro destas áreas, dentro destes grandes biomas? A resposta é não. Ora, o que acontece é que as propriedades privadas que estão dentro destes grandes biomas têm um regime especial de proteção. E não são mais, como alguns afirmaram aí logo depois de 88, ou ainda que foram questões de concursos públicos, a titularidade não passou para a União, continuam sendo propriedades privadas. Porém, propriedades privadas sujeitas a um regime especial de proteção. Doutores, faltam somente agora 2 parágrafos para que possamos terminar. O parágrafo 5º, ele é um parágrafo menos importante. Por que é um parágrafo menos importante, né? Pelo menos para questões de concurso, que ele vai dizer que são indisponíveis as terras devolutas, indispensáveis à proteção dos ecossistemas. É isso, basicamente, para concursos e para o exame da ordem, não tem maiores desdobramentos. E, por fim, temos o parágrafo 6º. O parágrafo 6º afirma que quando nós tivemos que localizar usinas que tenham reatores nucleares ou reator nuclear no singular, devem ser aprovadas a localização dessas usinas por lei federal. Portanto, se o governo quiser construir uma usina nuclear, deverá ter uma lei federal aprovando o quê? A localização desta usina. A sua localização. Ora, não basta só a lei federal. Eu tenho a lei federal para localizar, para dizer que fica no estado X ou no estado Y. Mas, depois de aprovada esta lei, a usina passará pelo licenciamento ambiental. Pois bem, doutoras e doutores, em largas pinceladas, este é o artigo 225 da Constituição Federal, é o coração da proteção ambiental dentro da Constituição. Vamos agora para o próximo bloco, responder às questões dos candidatos de todo o Brasil. Olá, doutoras e doutores. Estamos de volta para o nosso segundo bloco, Pergunte ao Professor. É neste bloco que os candidatos de todo o Brasil enviam as suas dúvidas, os seus questionamentos. Se você também quiser mandar a sua dúvida, a sua pergunta, anote o nosso e-mail: provafinal@lfg.com.br. Repetindo, pessoal, provafinal@lfg.com.br. Vamos então responder as questões aí das doutoras, dos doutores de todo o país. Professor, sabemos que o direito ambiental nasce na esfera internacional. Eu gostaria de saber quais os principais documentos internacionais que influenciaram a Constituição Federal de 1988? Ok, uma ótima pergunta. Na verdade, ela vem reforçar a minha fala inicial. A fala inicial lá no primeiro bloco, quando eu fazia menção à Conferência Mundial de Estocolmo, a Conferência Mundial sobre Meio Ambiente Humano. Pois bem,
para reforçar aquilo que nós já mencionamos, a primeira conferência mundial, ou a Conferência Mundial sobre Meio Ambiente Humano.